Olá, meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023, 9 da noite. Pregão fechado, mais um ótimo resultado. Esse ano aí estamos com resultados perfeitos, né? Sempre com ganhos, sempre positivo. E hoje eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos pegar aqui um setup. Esse setup aqui do mini índice é um setup disponível na área de membros, liberado lá na área de membros. É só você baixar lá o robô em membros.robobolsa.com.br que você vai conseguir acesso a esse setup e ao robô gratuitamente para teste. Então aqui, esse setup ele tem uma característica que é diferente dos outros setups, né, da maioria dos outros setups. Nenhum outro setup que a gente disponibilizou tem essa característica, que é o filtro da média móvel, né, que é uma função, que é essa linha azul aqui, que eu estou passando o mouse. E essa função ela faz com que as operações do robô elas só sejam ativadas acima dessa linha se forem compradas e abaixo dela só se forem vendidas. Então tem que cumprir ainda com as outras condições, né, que precisarem, mas só vai entrar comprado aqui na parte de cima. Então repare como que aqui ele bate na linha, né, ele deveria entrar vendido, mas ele não entra por causa do filtro da média móvel. Ele só vai entrar, né, aqui acima se ele entrar comprado. Então aqui ele fez uma operação, repare que ele fez uma operação com um aumento de posição, uma operação com um resultado baixo, é normal para esse setup, ele é bem conservador. Ele trabalha aqui na média 7, ó, período 7 com distanciamento 200. Cadê? Tá aqui, ó, distância 200 com profit de 120. Então aqui é um setup com as configurações, a forma antiga, né? Ele não tem mobilidade aqui de parâmetros, então ele está sempre operando aqui. Ele não muda esses 200, não muda os outros fatores, é tudo sempre igual, ele não está automatizado, né? As configurações dele são sempre iguais. Ele é bem conservador por causa da distância de 200 pontos. Então repare que aqui ele vai entrar, vai aumentar a posição, né? Porque não subiu o mercado, entrou comprado e depois saiu aqui. Uma operação só, bem sutil. Ele se roubou. Esse setup ele teve um stop ano passado, não me lembro bem o mês, foi setembro. Mas antes disso ele nunca tinha tomado stop, então ele está assim, amplamente positivo aí na história dele. A gente coloca ele sempre. Então repara que aqui ele vai tocar para poder entrar, mas depois ele não toca mais na parte baixa. Ó. Ele não toca. Né? Ele não toca aqui. Ele vai tocar só em cima, mas aí não entra porque está acima da linha do filtro. Aqui ele toca, tá vendo? Mas ele não entra, ó, aqui. Então, esse filtro é bem interessante. Tem que estudar as condições, né, para utilizar. Tem que fazer bastante backtest, poder entender um mercado, essa distância, né, esse distanciamento para poder conseguir usar o filtro da média móvel, que é um filtro que é um pouco difícil de usar no sentido de encontrar um bom setup, né, uma boa configuração, mas é uma ferramenta muito útil. Se ela for usada adequadamente, ela vai acabar diminuindo o risco, né? Reduzindo as possibilidades aí de operações, vai entrar menos mesmo. A ideia é restringir, então aqui só vai entrar comprado, embaixo só vendido, então ele entra com o mercado um pouco mais direcional, né? Ele vai pegar um pouco mais de direção e vai evitar alguns trades mais perigosos. Então se o mercado estiver descendo muito, né, ele passar dessa linha, ele só vai entrar vendido, né? Porque aí está numa tendência de descida. Então é interessante para esse setup. Vamos dar uma olhada como que foi o mercado hoje. Aqui tivemos no índice, vou pegar aqui, ó, 2.600 pontos, é um range forte. Então esses ranges fortes a gente sempre tem que ter cuidado. Durante a manhã, vamos ver durante a manhã, só para a gente ter uma ideia. Durante a manhã que a gente costuma operar, tá ali, ó, 1.300 pontos, é um médio. E no final, até o final do dia 2.600, ou seja, aqui nessa parte final do dia acabou fazendo uma subida forte, mas repare que o dia foi bem tranquilo, aqui com menos volatilidade, normal, período da tarde.
Aqui no período da manhã, geralmente é mais agitado mesmo, então é mais interessante para a nossa estratégia, para ó, subidas e descidas, aquilo que a gente mais gosta. Então, perfeito. Ó. Repara que aqui com o distanciamento 200, ele fica um pouco distante mesmo do preço, ele toca pouco, né? Nem entra aqui, mas toca pouco, né? Ele fica um pouco distante. A ideia é essa mesmo, porque esse setup é bem conservador, ele sempre vai entrar pouco, sempre vai fazer um resultado baixo, mas com consistência, né? Ele não perde. Perdeu uma vez ano passado, mas depois não perdeu mais. Então é um bom setup aí para sempre utilizar. Tá lá na área de membros, é só baixar e colocar para usar. Aqui no dólar, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse daqui, R$ 30 também, resultado baixo. Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse. É o 0,1 do dólar, R$ 80. É um setup também que vem ganhando bem. Nos últimos pregões também fez R$ 3.000. Aqui só tem histórico até outubro. Que aí a própria corretora ela vai retirando o histórico, mas vejo que ele teve perdas, né? Ele teve stop, mas ele conseguiu, no final das contas, ter um bom ganho, né? Então ele também é um setup moderado, não chega a ser conservador, mas assim, um pouco mais moderado, não é tão agressivo. Veio na média 7, a distância de 8,5, né, aqui, a distância da média, né, para a linha pontilhada. O take de 7, isso tudo são configurações fixas, porém ele é automático aqui na parte das reentradas, então ele tem uma mudança aqui nessas reentradas ao longo do tempo, conforme o range do dia, né? Vai alterando ali ao longo do tempo. Então, ali só teve uma operação, esse setup costuma entrar um pouquinho mais, uma operação é pouco, ele costuma entrar um pouco, umas 5, 10 vezes, aí tá bem razoável para ele. Acabou fazendo um aumento de posição, mas bem tranquilo, conseguiu fazer uma saída legal, ficou distante, né, muito do preço, nem em momentos assim que teve um mercado um pouco mais forte. Reparar, um mercado muito indecisão ali, com candles brancos, né, de indecisão, candles menores. Vou dar uma olhada aqui no geral como foi. Aqui tá lá 75 pontos, médio, né, dentro do esperado, bem tranquilo. Repare que aqui teve uma subida forte no início do dia, mas depois cai. Aqui o perigoso seria realmente entrar muito mal aqui nessa área, mas deu tudo certo. Ele acabou não entrando, né, até por causa do filtro ATR, que é outra ferramenta legal. Outro dia a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas aqui a gente tem esse zigue-zague, né, lá, sobe e desce. E aí excelente, né, aí excelente. Mas aqui ele estava muito conservador, nem chegou a ficar muito tempo preso nessa operação, mas não toca, né. Então aqui ele poderia, se estivesse um pouco mais aproximado da pontilhada, entrar, ficaria ainda legal, mas ele não tocou. E depois começa a ficar mais lento, começa a ficar com menos liquidez e dá menos oportunidade. É um mercado para o dólar um pouco pior, né? O índice está mais volátil, né? Está com mais força, dá para trabalhar um pouco mais. Mas é assim mesmo. A gente tem que operar com segurança, mas o importante é não perder, porque o mercado tá legal, tá bom. A gente tem que aproveitar para ganhar esses dias, porque pode vir dias difíceis depois, a gente pode ter alguma perda. Então tem que aproveitar agora que está legal o mercado, tá bom, tá favorável para essa estratégia. Tá lá, média 7, distanciamento 8,5. Então tá legal, pode manter aqui a 8,5. Quem quiser fazer o backtest, de repente reduzir um pouco aqui para 6. Fazer backtest, né? Poder experimentar. Mas o interessante é a gente fazer pegar setups diferentes, né? Com condições diferentes. Ó. Repara que esse daqui é um setup também liberado lá na área de membros, muito agressivo, lá no período 4, na distância 4, então ele fica sempre muito perto. Mas aí a gente coloca aqui embaixo um filtro ATR para poder diminuir as possibilidades de problemas, né? Então aqui como ficou um mercado muito estático hoje, deu condição só numa área muito pequena aqui o ATR, então ele acabou fazendo resultado baixo, né? Fez só uma operação, mesmo sendo muito agressivo. Então aí a gente faz esse mix de estratégias, a gente vai observando. Aqui já estava fora, né? Passou daqui dessa linha amarela já estava fora.
Mas interessante a gente... Vou botar aqui um pouco mais perto. Então repara aqui, ó. Repara que ele encosta muitas vezes na linha pontilhada, mas não entra, não abre a operação, porque aqui está abaixo dessa pontilhada branca do fio TE, e acaba fazendo a operação só aqui. Né? Ele acabou até entrando um pouco mais embaixo, de repente por causa do slip, mas aí o importante é que a gente esteja sempre monitorando, vá observando. Dá uma olhada lá no final do dia, ó, passando perto, então, ou seja, está bem ajustado, está bem agressivo, mas tendo um bom plano de saída, é legal, dá para funcionar bem, dá para trabalhar. Tem que observar e ir refazendo os backtests de vez em quando, tá certo? E se você quiser vir ganhar com a gente, é só baixar o robô de graça, totalmente grátis em conta demo, 12 dias grátis em conta real. É só baixar os setups, colocar para rodar e você ver ganhar, tudo pronto. Setups atualizados, setups vencedores com consistência. Se você está cansado de perder, é só você vir aqui que você vai começar a ganhar com a gente, tá certo? Então eu te espero lá no nosso grupo aberto no Telegram, hein? Para você conversar com a gente, conversar com outros traders, e você vai saber mais, tá certo? Grande abraço e até a próxima.